Amados, quando eu e a pastora chegamos em São Bento do Sul, nós conhecemos uma das igrejas aqui da cidade, estávamos conhecendo as pessoas, e essa igreja ela fez um evento, ela foi convidada para participar de um evento de uma outra igreja em Jaraguá do Sul. Em Jaraguá do Sul, então, nós fomos, e pela primeira vez eu pisei em uma igreja chamada Comunidade Batista Vida Nova. E ali nós tivemos o privilégio de conhecer outros irmãos. Foi um momento onde nós estávamos ainda buscando direção do Senhor, do que fazermos aqui, por que é que nós estávamos aqui. O refúgio ainda nem existia. E conhecemos o pastor Darcy Modes. O pastor Darcy, da Comunidade Batista Vida Nova, tem sido uma referência para nós desde o primeiro dia. Isso já faz, pastor, quase 8 anos. Uma história que já tem quase uma década. Uau mesmo. E num determinado momento, nós, então, começamos a trabalhar com o refúgio. O refúgio nasceu, do coração de Deus. E a igreja, então, começou a gerar o seu propósito, baseado naquilo que Deus estava ansiando já nesta cidade, com a vida de vocês, com a nossa vida. Sabemos que entramos nessa história divina, maravilhosa, tem sido maravilhoso até aqui. Mas houve um momento onde eu e a pastora passamos por uma crise, principalmente eu, ministerial. Nesse período, nós não somos super-homens, somos pessoas, e isso é muito nítido. E num determinado momento, então, eu pedi socorro para o pastor Vini, lá em Teresópolis. Muitos de vocês conhecem já o pastor Vini, é um dos nossos conselheiros. E ele disse: Jean, vem para cá que vai ter uma conferência aqui. Eu gostaria que você estivesse aqui para receber do Senhor. E eu creio que Deus vai falar contigo. Isso foi algumas semanas antes da conferência. Na semana da conferência, pastor, já contei essa história lá 2 vezes e já contei aqui também. Mas na semana da conferência em Teresópolis, eu recebo na minha casa esse livro. Livro escrito pelo pastor Darcy, chamado Blackout, que fala a respeito das vivências do pastor. E aqui nesse livro o pastor abre o coração, conta as histórias boas e ruins do ministério dele. E eu decido então, entendendo que era a direção do Senhor, levar esse livro para este retiro que eu estava indo em Teresópolis em 2014, pedindo socorro ao Senhor, clamando para que Ele pudesse intervir na minha vida e revolucionar o meu coração de novo, fazer essa chama que estava apagada acender. E, para minha surpresa, eu embarquei naquele avião para o Rio de Janeiro, comecei a ler o livro, e fui lendo o livro ao longo da conferência. A conferência eram ministrações e haviam intervalos. E nos intervalos, em todos os intervalos da conferência, eu ia para o livro. Se eu não estava sendo ministrado por um pastor, eu estava sendo ministrado pelo livro, pastor. E, amados, a sincronia dos assuntos, a sincronia daquilo que o Senhor queria fazer ao meu coração foi tão intensa que ou o livro antecipava o que ia ser falado, ou a ministração antecipava o que eu ia ler no livro na sequência. Foi uma coisa incrível do Senhor. Tanto que se você um dia pegar esse livro lá na minha estante, eu espero que você peça antes, Está escrito na primeira capa: Jean Gadotti, 2014, este livro salvou o meu chamado. Então, eu faço questão de contar essa história aqui em público a todos vocês, antes de receber o pastor Darcy, que vai trazer a palavra para nós nessa noite, e honrá-lo em público mais uma vez, porque, de fato, pastor, quando o Senhor se assentou naquele computador para escrever esse livro, se fosse só por mim, eu posso te dizer que valeu a pena, porque eu sei que é muita pretensão minha dizer isso, mas, de fato, esse livro foi uma ferramenta das mãos de Deus para a minha vida. Tá? Eu gostaria de recebê-lo aqui nessa noite. Você pode honrar o Senhor pela vida desse pastor?
Os alemães não expressam emoções e sentimentos. Isso aqui deve ser alguma poeira do ambiente. Obrigado pelas palavras. Eu vejo o seu pastor como um filho querido, um filho amado. E tenho um carinho muito especial por essa família, por esse casal de pastores. E se eu pudesse dar um conselho a vocês amem-os em todo o tempo, como se amassem ao Senhor. Porque amando-os, vocês estarão expressando o quanto amam o Senhor. Obrigado pelo carinho, pastor. Esse livro, ele de fato, ele alcançou, eu creio, o objetivo dele. Por todo o Brasil eu recebi mensagens expressando uma forma de gratidão pelo conteúdo, por ter ajudado na caminhada de muitas pessoas. Sei de muitas histórias de pastores que estavam em crise e que foram tocadas por essa leitura. E foi escrito num período em que eu também estava passando por momentos angustiosos. E ele se transformou num sinal de Deus, expressando aquilo que a gente de fato sente e vive no ministério pastoral. E glória a Deus por isso. Estou muito feliz de conhecer vocês. Quis muito vir para cá. E Deus preparou esse momento especial. Um lugar maravilhoso. Um louvor extraordinário. Um ambiente que a gente sente, transpira e percebe a presença de Deus. Deus está trabalhando. E que Deus possa fazer grandes coisas através de vocês e em vocês neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por me privilegiarem, por estar aqui e poder falar com vocês hoje à noite. Vamos orar? Pai querido, quero pedir em nome de Jesus que tenhas liberdade de falar ao meu coração e ao coração daqueles a quem o Senhor desejar falar. Que teu Espírito conduza a nossa palavra, a nossa reflexão, e que ela possa encontrar em algum lugar lá dentro, um despertar para aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso peço, doce Espírito Santo, a direção, conduzir desta palavra, para que ela seja tua, Senhor, e glorifique o teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu te convido para essa reflexão, Gênesis capítulo 36, versículo 24, a leitura desse texto, e apenas esse texto. Gênesis capítulo 36, versículo 24. Gênesis capítulo 36, versículo 24. São estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Vamos ler novamente. São estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Permita-me dizer aqui que ser pastor de ovelhas, especialmente há 2000 anos atrás, e poderia ir mais longe, há quase 4000 anos atrás, era uma das profissões mais solitárias que existiam. Nós temos uma visão romântica do pastor com as ovelhas no campo, mas não é bem assim. O pastor de ovelhas no campo ficava longe da sua família, ficava longe de seus amigos, distante do conforto da sua casa,
Ser pastor de ovelhas naquela época, na verdade, era uma das profissões mais desprezíveis que você pudesse imaginar. O pastor de ovelhas não era um agricultor. O agricultor, ele plantava, colhia, negociava a sua colheita, tinha interação, conhecia gente, era proprietário, provavelmente, de terras. Ser pastor de ovelhas não era como ser agricultor. Aliás, pastor de ovelhas não era como um guerreiro. O guerreiro, ele lutava, ele conquistava, ele tinha glórias pessoais, enriquecia no campo por causa do saque. O guerreiro, ele podia viajar, conhecer, descansar. Se ele fosse um bom guerreiro, construía um nome, faria histórias a respeito de suas lutas, das suas batalhas, escreveriam canções. Pastor de ovelha não era como guerreiro. Aliás, pastor de ovelha também não era como comerciante. O comerciante, ele poderia conhecer lugares diferentes. Ele comprava, vendia, conversava, podia se vestir muito bem. O comerciante era alguém reconhecido pelo público, tinha um status na sociedade, prosperaria. O comerciante teria o respeito das pessoas. Ser pastor de ovelhas não era como ser comerciante, porque ele precisava viver fora da cidade. E viver fora da cidade significa viver longe da segurança que a cidade lhe concedia. Viver fora da cidade no campo é viver sem conforto, é viver sem bem-estar, é não ter relacionamentos. Ser pastor de ovelhas é estar distante das festas, é não participar de celebrações, é não saber das últimas novidades. Ser pastor de ovelhas é ficar sozinho. E pior, o pastor de ovelhas não tinha proteção dos muros da cidade, estava à mercê dos animais ferozes do campo. Ser pastor de ovelhas é passar por longas noites com frio e às vezes sem ter o que comer. Ser pastor de ovelhas é não ter o calor do abraço da esposa ou dos filhos, dos amigos. Ser pastor de ovelhas é não tomar banho, é passar semanas e semanas no sol escaldante durante o dia do deserto, ou o frio intenso da noite. Você percebe que ser pastor é ser pobre. Porque o que você possuía eram algumas ovelhas que poderia vender e enviar o dinheiro para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. Mas ser pastor de ovelhas é ser um indivíduo que ninguém gosta, ninguém quer estar junto, ninguém curte. São pessoas que são má companhia. É o pastor desprezível que está lá no campo, sozinho. Você percebe o quadro do que significa ser pastor de ovelha? Agora, imagina que pior que ser pastor de ovelha é ser pastor de jumento. Entenda. Porque ovelhas ainda produzem muito. Ovelhas têm uma gestação de 3 meses. Você vai ter um rebanho que cresce rápido.
Você pode usar a lã, pode vender a lã, a carne, o leite. A ovelha produz ainda alguma coisa, mas jumento. E veja que o texto diz que Aná apacentava os jumentos do pai dele. Agora, jumento deve ser a pior coisa que tem para pastorear. Porque os jumentos são teimosos, são fortes demais para conduzir. Jumentos têm uma gestação de mais de 12 meses, não dá lucro, gente. E pior de tudo, o que você faz com um jumento? Vai ter que vender para o comerciante. E se o comerciante for um judeu ainda que vai comprar o jumento, não vai pagar nada. Quem compra jumento é comerciante. Agora imagina o comerciante judeu, né? Esfola o indivíduo. Então eles são ruins de comércio, ruins para apacentar. Pior, eles são indomáveis, teimosos. E eu fico imaginando que Aná deveria ser uma pessoa extremamente triste. Deveria ser um indivíduo frustrado. Entenda isso. Por quê? Porque ser pastor de um projeto na sua vida que não lhe dá sentido e significado deve ser extremamente frustrante. Por isso eu olho para Aná e imagino que ele deveria ser alguém decepcionado com a vida, ou decepcionado e amargurado com Deus. Eu fico imaginando ele no meio do rebanho dos jumentos, dizendo: Senhor, o Senhor me plantou aqui, ninguém me vê, ninguém me conhece. E pior, cuidar de algo que ninguém valoriza. Sem amigos, no deserto, pastor de jumento. E eu percebo no versículo algo pior ainda. Ele apacentava os jumentos de Zibeão, o pai dele. Ele estava num negócio que não era nem dele. O lucro não vinha para ele. E ele era o filho mais novo. Porque se o pai viesse a falecer, ainda assim ele seria escravo do irmão, que era o primogênito. Que os jumentos jamais seriam dele. Portanto, Aná é um indivíduo que pastoreia um projeto de vida que não lhe dará nenhuma significação de vida, não era dele e nunca seria dele. E torna a perguntar: será que ele foi infeliz? Será que ele aceitou esse destino para si? Ele se frustrou, ele se amargurou, ele se fechou, se lastimou? O texto não diz isso. Volte comigo no texto, ele diz o seguinte: são estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Perceba que o Espírito Santo escreve sutilmente. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto. Este Aná é o que descobriu as fontes de água quente no deserto. Veja que Aná, num deserto de pedras, num deserto que não cresce absolutamente nada, ele se vê diante de uma grande questão inusitada. A Bíblia diz que
foi Ele que descobriu as águas quentes. E descobriu as águas quentes para si e para quem precisasse. Ele achou água no deserto, especialmente águas termais. Gente, Ele descobriu, diz a Bíblia. Ele não tropeçou na coisa, a coisa não aconteceu na vida, diz o texto que foi Ele quem descobriu. Ele se esforçou. Eu diria mais, Aná, o pastor de jumentos, ele simplesmente não aceitou a condição que ele vivia. Ele simplesmente não se dobrou diante daquele momento que ele vivia. Mas a Bíblia deixa bem claro que ele não parou, não desistiu, não olhou para trás. Ele lutou, ele se esforçou, ele perseguiu uma oportunidade. E quando viu a oportunidade, ele abraçou ela. E foi ele, diz a Bíblia, que descobriu as águas termais. Foi ele. Imagine águas termais durante a noite, no deserto, que as temperaturas chegam abaixo de 0 às vezes. Ele descobriu. Eu fico olhando para a Bíblia, amados. Por exemplo, você lembra da escrava Agar, que foi enviada com seu filho Ismael para morrer no deserto? E ela deixou o menino chorando, sem água, a um tiro de flecha, diz a palavra. E ela não foi para longe do filho porque ela não suportava mais o choro dele. E como mãe não queria mais vê-lo chorar e morrer. E aí o anjo do Senhor fala do céu: Agar, o que está pegando? Né? E ela diz: olha, estou sem água, o menino vai morrer. De repente, o Senhor abre uma fonte de água do lado dela. A água surge sobrenaturalmente. E ela descedenta aquela criança e também a si mesma. Eu vejo uma outra história. Lá, na entrada da terra de Canaã, lá na Palestina, ainda no atual reinado, no reino da Jordânia, o povo com sede, e Moisés e Arão vão diante do Senhor na tenda, e o Senhor diz para ele: olha, vai e fala com a pedra, e vai sair água da pedra. E ele vai e bate 2 vezes na pedra, e sai água, começa a jorrar. Todo o povo, toda a multidão foi dessedentada, bebeu, diz a palavra, daquela fonte. Nas 2 ocasiões, a água foi dada por quem? Por Deus. As 2 vezes foi Deus quem interferiu. Mas Deus não deu a água para Aná. Diz o texto que ele descobriu as fontes das águas. Eu queria dizer isso para ti hoje à noite, com muito carinho. Não se lamente. Diante das situações difíceis que você possa estar vivendo no momento, não se acomode. Não se dobre. Não reclame. Não murmure. Não se dê por vencido. Meu irmão, minha irmã, descubra as fontes termais. Descubra. Faça algo. Faça algo. Determine-se. Determine-se a mudar a circunstância que você está vivendo. Nós nos lançamos muitas vezes passivamente e introjitamos sentimentos de autopiedade e autocomiseração. Nos tornamos letárgicos e aceitamos aquilo como se fosse a nossa sina, nosso destino.
E nos esquecemos de que, por pior que seja a circunstância que estejamos vivendo, ainda há algo que a gente pode fazer. Mas é preciso decidir. A Bíblia deixa bem claro que Aná descobriu as águas. E ele descobriu as águas que até hoje ainda estão lá. E essas águas ainda abençoam a milhares de pessoas todos os anos. Descubra algo que seja das mãos do Senhor, que possa te abençoar, mas abençoe todas que estão à sua volta. Abençoe sua casa, sua família, seus amigos e muita gente que se aproximar de ti. Não permita que a sua vida seja essa mesmice. Aná, ele tornou a sua descoberta para algo útil, serviu, aproveitável. Ele foi benevolente. A sua condição limitadora não lhe impediu de ir além. Permita-me contar-lhe duas histórias. A primeira delas é de um irmão que eu conheci no ano de 2010, no Líbano. Eu estava pregando numa conferência da Igreja Batista de Mar Jeion, no Líbano, que é divisa com a Galileia. Existe uma muralha enorme que separa as duas nações. E caminhando por ali você vê os tanques de guerra, né? Uns apontados para os outros, aqueles canhões enormes. E o exército dos dois lados se movendo. São inimigos. E eu estava ministrando na segunda noite, na Igreja Batista de Mar Jeion. E quando eu estava fazendo o apelo naquela noite, com o meu intérprete pro árabe, saiu lá do fundo da igreja, um irmão baixinho, fortinho. Ele saiu derrubando cadeira. E veio para frente. E chorava. E a igreja se levantou e foi em torno dele, pastor. E eu não estava entendendo nada. Tudo em árabe. E o abraçavam e choravam e abraçavam. E o meu intérprete disse, pastor, pode sentar. Aqui vai longe. Eu não entendia nada. No final, eu fui convidado com o pastor da igreja e com o intérprete para conversar com esse irmão. E ele sentou na minha frente e disse, pastor, você deve estar achando tudo isso uma loucura, mas eu preciso te abraçar. E é impressionante, irmãos, o que aquele irmão me abraçou e beijou naquela noite. E eu não estava entendendo. E ele me contou a história dele, e eu vou resumi-la. Este irmão, em 1978, se converteu a Jesus, muçulmano, no Líbano, ouvindo o programa da rádio, que era uma rádio que havia evangélica em Mar Jeion, naquele lugar onde eu estava. Aquela rádio, ela anunciava o reino de Deus, a Jesus Cristo, para todo o Oriente Médio e para o norte da África. E ele ouviu a rádio, creu em Jesus, foi para a rádio, foi discipulado na rádio, batizado na rádio, tornou-se office boy da rádio, começou a ser o pregador na rádio, evangelizando toda a África do Norte. Em 1980, o Hamas assumiu o controle e destruíram todas as igrejas. E a primeira coisa que foi explodida foi a rádio. E faleceram, morreram, assassinados todos os irmãos que trabalhavam na rádio, exceto ele. Muitos irmãos, muitas famílias foram mortas. Foi uma tragédia.
E esse irmão dizia: Deus, como você deixou destruir a rádio? A rádio era o ponto de pregação e de anúncio da tua palavra para o mundo inteiro. Como que o Senhor, um Deus todo-poderoso, deixou isso acontecer? Como, Jesus, você deixou que eles matassem friamente as crianças que estavam aqui dentro da rádio? Como que o Senhor deixou executar? Os terroristas executaram todos que trabalhavam aqui. Como o Senhor é capaz de amar e deixar isso acontecer, uma tragédia igual a essa? E ele chorava e dizia: Senhor, eu não acredito mais nesse evangelho, e eu nunca mais vou pisar numa igreja. O coração se fechou. Eu disse: pastor, a minha esposa é membro desta igreja todos esses anos. Eu nunca mais pisei na igreja. E eu nunca mais abri a Bíblia. E nunca mais permiti que minha esposa orasse por mim. 1980. 2010. Deus levou um catarinense naquela igreja. Foi ministrar. A minha esposa disse: ó, tem um pastor brasileiro lá pregando na igreja. Vai? Não vou. Já passaram muitos por aqui, eu não vou. Mas hoje à noite, pastor, eu estava na minha mesa sentado. E eu ouvi uma voz: levanta que agora você vai. Eu levei um susto, pastor. E a voz me levantou pelos ombros, e eu não via ninguém. E essa voz, foi me empurrando, pastor. E eu vim escoltado da minha casa e sentei ali. E o pastor começou a pregar, e eu ouvi a palavra como eu nunca ouvi na minha vida. O pastor falava como eu nunca ouvi alguém falar. E Jesus me convenceu. E eu amo Jesus. 30 anos. Agora entenderam por quê, né? Sabe, irmãos, esse irmão começou a apacentar jumentos e olhou para dentro de si e à sua volta e se sentou e se amargurou e se frustrou. E não prosseguiu mais. Mas eu tenho uma história de uma outra irmã. A história dela é totalmente diferente. Ela é de um país árabe também. Eu posso dizer essas histórias com liberdade porque elas são frutos do trabalho que a gente tem desenvolvido no Oriente Médio. Alguns anos atrás nós investíamos em 7 países com missionários lá. Então eu viajava constantemente para dar suporte a esses missionários na nossa igreja. Muitos eram da terra, então tem muitas histórias semelhantes. Mas essa história dessa mulher, ela é espetacular porque ela nos ensina como fazer de fato com que o apacentar das nossas ovelhas ou dos nossos jumentos se transforme numa oportunidade de descobrir fontes termais. Amém? Ela era uma negociante, ela tinha uma loja. E ela ouviu falar de Jesus e que os cristãos tinham outro texto sagrado chamado Bíblia, mas não sabia o que era a Bíblia. E um dia uma prima veio da França e ela perguntou para essa prima: o que é esse negócio de Bíblia? A Bíblia é o livro sagrado dos cristãos. Mas como é que é essa Bíblia? É igual ao Corão? Não, é totalmente diferente ao Corão, é outra coisa. É um negócio deles. Ela falou: eu tenho muita curiosidade de conhecer. Eu acho que temos boas notícias, né? Amém. Estava esperando por isso, né? Aleluia. É isso que estou pensando? Glória a Deus. Amém. Posso continuar a história? Eu sabia que você estava ansioso.
Glória a Deus. Ó. Ainda dá para acreditar nesse país, pastor. Aleluia. E ela falou, eu vou dar um jeito para conseguir uma Bíblia para você, só que é proibido. Se pegar você, já era. Eu falei, eu quero conhecer. E a francesa conseguiu enviar da França um Novo Testamento para ela. E ela recebeu o Novo Testamento, ia para casa e começava a ler. E ela leu, e aquele Novo Testamento, a palavra foi falando com ela, foi falando com ela, e foi falando com ela, e Jesus se revela a ela, e ela crê em Jesus. E aí, a primeira coisa que ela faz é, ela enche a banheira dela de água, e ela se auto-batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como discípulo de Jesus. E aí ela vai para a loja dela, e começa a falar da Bíblia. Não deu outra, a polícia secreta bateu e disse, você é crente? Não sou crente não. Que negócio é esse? Você está falando da Bíblia dos cristãos? Ela falou, eu estou lendo. Sabe, eu estou lendo, é legal demais, é bom demais, mexe aqui dentro. E olha, é bom, mas você não pode falar disso para os seus clientes. Ela falou, olha, é o seguinte, se vem uma coisa boa aqui para eu vender para os meus clientes, eu falo, isso aqui é bom, leva para casa. É assim que eu faço com as minhas coisas aqui na loja. E eu faço também disso. Eles proibiram ela de falar da Bíblia e de Jesus. Mas não tinha jeito. Ela falava de Jesus para quem quisesse ouvir. Foi presa. Foi presa. A polícia secreta levou para um lugar e perguntou para ela oficialmente, você é cristã? Ela olhou e perguntou pro inquisidor dela, que estava interrogando ela, o comandante. Ela perguntou, o que é ser cristão? Ele disse, olha, ser cristão é quem acredita nos ensinamentos de Jesus. Ah, sim, então eu sou cristã. Mas que tipo de evangélico então você é? O que é evangélico? Evangélico é quem crê nos ensinamentos de Jesus. Então eu sou evangélica, sim. Mas você, que tipo de evangélico é? Você é presbiteriano, é luterano, é batista? O que é presbiteriano? Presbiteriano batiza as crianças por imersão, ou aspersão. Aliás, por aspersão. Os luteranos batizam também por aspersão. Os batistas batizam por imersão. Ah, então eu sou batista. Você é evangelista? Perguntou para a mulher. O que é evangelista? Evangelista é quem evangeliza os outros, ensinando o Novo Testamento. Ah, eu sou evangelista. Prenderam ela, soltaram e disseram, olha, você nunca mais vai pregar o evangelho. E ela pregava o evangelho. Prenderam de novo. Ela soltaram, vendeu a loja. Vendeu a loja e mudou para outra cidade. E deixou uma igreja formada naquela cidade. Chegou na outra cidade, falava de Jesus, evangelizava, fundava uma igreja, vendia loja, porque era perseguida, mudava de cidade, abria outra loja, abria outra igreja. E aí Jesus disse para mim, agora você vai sofrer por amor a mim. Você vai para o Teherã, capital do Irã. Irã é o 9º país na perseguição, segundo Portas Abertas. Ela foi para o Irã, abriu uma loja, fundou uma igreja, foi para a prisão e sofreu tortura. E por algum milagre, essa irmã conseguiu escapar da prisão. E ela vive num país hoje
onde há uma certa liberdade para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas na prisão, ela deixou uma igreja. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, que quando esta irmã foi para o Irã, havia apenas 300 mil seguidores de Jesus. E quando ela saiu do Irã, por causa do seu testemunho, há mais de 1 milhão de seguidores de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Assim foi Aná. Apacentava os jumentos do pai dele, mas foi ele que descobriu as fontes de águas termais. E é isso que o Senhor quer dizer para você hoje à noite. Não fica prostrado, não fica, engessado no meio de todos esses sentimentos que estão desconstruindo o que Deus tem para a tua vida. Não aceite isso. Se eu puder dar um conselho a você, é esse: o teu Deus não entra em crise na sua crise. Esforce-se, seja valente. Você enxergará além daquilo que você se propôs a se limitar a ver. Descubra as fontes termais. Deus vai te ajudar. E quando você as descobrir, elas serão bênção na tua vida e na vida de todos aqueles que estiverem à sua volta. Pode ter certeza, para a glória de Deus. Amém, querido? Deus te abençoe em nome de Jesus.